Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Nós vamos continuar a exposição que temos feito. Todo o dia do Senhor, na noite, nesta carta riquíssima, carta que nos surpreende. Certamente aqueles que têm acompanhado essa exposição têm percebido que não conheciam tanto Romanos quanto pensavam. Eu, inclusive, tenho tido essa experiência. Nós vamos, meus queridos, expor os versos 12 a 17 de Romanos 8, e essa será a porção que também lerei neste momento. Eu peço que todos acompanhem com a devida atenção. Então, nosso texto de hoje é Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17. E também será esse texto que irei ler agora. E eu peço que todos aquietem suas almas, assim como Maria fez aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquietem suas almas, inclusive as crianças, e prestem atenção naquilo que Deus tem a falar conosco. Assim está escrito: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhasse para a morte. Como se pelo Espírito, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos orar, meus irmãos, suplicar a graça do alto céu. Senhor, Pai bondoso, mais uma vez oramos a Ti. Ó Deus, diante desse texto tão importante para a vida cristã, rogamos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender a importância dele, a profundidade dele, de toda essa porção que acabamos de ler aqui, o valor dela, e sobretudo, Senhor, nos ajude a vivê-la, a experimentá-la. Todos nós. Ó Senhor, abre os nossos corações, que à medida que a Tua palavra for sendo exposta, nós também sejamos expostos, abertos e expostos a ela, a Sua graça, ao Seu poder transformador. Que sejamos sim cortados, ó Deus, porque ela é espada mais afiada do que qualquer outra espada de dois gumes. Que sejamos penetrados por ela, mas seja para a vida. E se alguém está aqui hoje sem Cristo Jesus, sem a esperança que acabamos aqui de ler, sem o afeto paternal de Deus Pai, oramos, ó Deus, aqui.
que o Senhor salve e mais um seja admitido na família da fé. Ó Deus, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você já teve a experiência de fazer algum contrato com alguém, ou acordo, ainda que isso não seja escrito, ou no mínimo prometer, é uma espécie de acordo, né? Prometer a alguém algo, mas por algum motivo você se esqueceu de cumprir isso, ou você se colocou numa situação, ou até mesmo pela providência de Deus, não culpa sua pontual, você estava numa situação em que você não podia cumprir isso naquele momento. Você já passou por isso. Dívidas de cartão de crédito, fazemos um contrato, na verdade, e temos de pagar. Dívidas em faculdade, dívidas em outras instituições. Você já passou por essa situação ou um tratamento com alguém? Ou algo que você deve entregar a alguém, mas você então tem sido leniente nisso, tem sido, culpável em não cumprir com essa obrigação? Certamente todos nós aqui nesta noite já passamos, ou pelo menos quase todos, já passamos por uma situação assim. E qual é a sensação de estar passando por isso? Quando nós nos lembramos disso, quando Deus traz isso à nossa memória, ou quando nós estamos face a face com aquela pessoa a quem devemos, ou quando temos que contar a alguém que devemos, ou estamos em falta, ou não fazemos, que não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Qual é o sentimento que nós temos? Qual é a sensação? Eu acredito que você, pelo menos, pensou na palavra vergonha ou constrangimento. A dívida traz constrangimento, porque a nossa consciência nos diz: você deve, você tem o que não é seu, você prometeu pagar, você prometeu dar, mas você não fez isso. Isso acontece inclusive quando os pais prometem algo aos filhos, mas eles perceberam que não deveriam ter prometido, porque pela situação em que estão, eles não podem cumprir aquilo naquele momento. Quando pela manhã prometem algo que farão à noite, mas algo acontece, ou eles não controlam, não usam o tempo da forma sábia, e depois o filho vem, porque o filho não esquece, e cobra, e o pai e a mãe fica constrangido. A dívida nos traz uma experiência, uma sensação de constrangimento. E é também sobre isso, meus irmãos, que esse texto nos fala. O apóstolo Paulo, ele vem nos mostrando neste capítulo maravilhoso da carta de Paulo aos Romanos, como a vida cristã, ela é regada pela obra do Espírito Santo, aquele que opera a vida em nosso lugar, em nosso coração. Ele vem nos mostrando a esperança que há para o cristão em Cristo Jesus, desde agora e assim também na eternidade. E esse capítulo maravilhoso vem após Paulo nos falar da luta do crente contra o pecado, da frustração que o crente tem ao lutar contra o pecado e se ver como traidor de Deus, porque prometeu algo e não cumpriu. Porque se vê fazendo aquilo que não só ele odeia,
mas Deus também. A frustração na luta contra o pecado existe, mas para animar o crente, Paulo então nos escreve aqui nesse capítulo número 8, e nessa ocasião ele nos escreve sobre a mortificação dos pecados. Por isso então o tema do nosso sermão de hoje é 2 fundamentos para a mortificação dos pecados. 2 fundamentos para a mortificação do pecado. E veremos aqui exatamente os dois pontos serão exatamente esses 2 fundamentos. Em primeiro lugar, o crente não tem mais aliança com a carne. Esse é o primeiro fundamento. Em segundo lugar, o crente é filho de Deus. O primeiro fundamento que vemos aqui para a mortificação dos pecados, aliás, para a mortificação dos pecados, é que em primeiro lugar, o crente não tem mais aliança com a carne. Em segundo lugar, o crente é filho de Deus. Veja então no verso número 12. Olhe para a sua Bíblia. E aqui vemos, em primeiro lugar, que o crente não tem aliança com a carne. Esse é o primeiro fundamento para a mortificação dos pecados. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo, então, nos traz o primeiro fundamento para que o crente ele consiga mortificar a carne, mortificar o seu pecado, é que o crente não tem mais aliança com a carne. Veja, Paulo nos traz aqui uma linguagem tanto jurídica quanto econômica, quando ele nos diz, assim, pois, irmãos, somos devedores. A ideia de devedor aparece tanto na Escritura como naqueles dias, muitas vezes para se referir àquele que devia dinheiro mesmo. Uma dívida financeira. Por exemplo, quando aquele homem, na parábola que Cristo conta, que devia uma infinidade de dinheiro, ele vai ao seu Senhor e pede, implora que a sua dívida fosse perdoada. Ali está bem relatada, bem ilustrada essa ideia. Então o seu Senhor perdoa, mas depois ele encontra um conservo e cobra a dívida que era infinitamente menor do que a dele. Essa é a ideia. Mas perceba, irmãos, a ideia de dívida aqui não é apenas financeira. E no caso que nós estamos aqui tratando, ela não é financeira. Por exemplo, se nós abrirmos já o texto que ainda iremos pregar lá em Romanos 13, verso 8, olhe um pouco mais à frente, você verá essa mesma expressão aparecendo. Romanos 13, 8 diz o texto: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então Paulo falou que devemos pagar aquilo que é devido, isso é financeiro também, tributo a quem tributo, imposto, respeito, honra. E agora ele diz que a única dívida que podemos ter uns com os outros é amor. É a única que é permitida pela Escritura. Então a ideia aqui de ser devedor, voltando para o nosso texto de Romanos 8, 12 e 17, é que Paulo diz, nós não somos devedores à carne, nós não devemos entregar nada à carne. Não há nenhum pacto, porque a ideia de dívida pressupõe que houve um acordo, não é verdade?
Quando alguém deve algo a alguma pessoa, alguma instituição ou a pessoas, é porque essa pessoa então prometeu, fez um acordo verbal ou escrito de pagar, de entregar e está quebrando. Se não houve contrato, não faz sentido falarmos de dívida. Paulo está nos dizendo que não há mais, então, nenhuma aliança entre o crente e o pecado. Nós não somos devedores à carne. Eu fiquei refletindo sobre por que Paulo fala essas palavras. Ele segue dizendo, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós somos tentados pela carne, nós somos muitas vezes seduzidos por ela, nós nos sentimos atraídos, né? Essa é a tentação, mas constrangido, como nós somos constrangidos pela carne? Como isso funciona? Mas a ideia aqui, meus irmãos, é exatamente se um homem ele se encontra, ele por alguma situação ele está ali com uma mulher que é estranha a ele, então ele não se sente constrangido a proteger aquela mulher, tratá-la bem, sustentá-la, amá-la, cuidar dela. Ele certamente se vê no dever de tratá-la gentilmente, isso é óbvio, mas os deveres maritais, ele não se sente constrangido a cumprir para com essa mulher. Pelo menos não deveria. Mas ele sente-se constrangido a cumprir todos esses deveres à sua esposa. Quando ele olha para ela, ou quando ele pensa nela, a sua alma o diz, você deve amá-la. Ela é a sua carne. Você deve conduzi-la a Cristo a todo tempo. Você deve protegê-la, você deve morrer por ela. Por que ele se constrange por esta mulher, a sua mulher, e não assim pelas demais? Por causa da aliança que ele tem com ela. A aliança e o compromisso que temos nos leva a nos constranger quando nós estamos em falta com alguém. Essa é a ideia aqui. E é por isso, irmãos, que não somos devedores da carne. Por isso que não devemos nos achar constrangidos, tendo que atender aos pedidos da carne. Quando uma esposa pede ao seu marido algo, que obviamente é lícito, ele deve se sentir constrangido a atendê-la, porque ela é sua esposa. Mas quando o pecado pede algo ao crente, de forma alguma ele deve se sentir constrangido em ter que atender, porque não há mais aliança alguma entre o crente e o pecado. Não há nenhum vínculo mais entre nós e o pecado, pelo contrário, agora somos inimigos. Nos unimos a Cristo e somos inimigos do pecado. Paulo já nos falou sobre isso quando ele falou, nos trouxe o exemplo ilustrativo de um homem e uma mulher no capítulo de número 7. Quando ele ali falou, comparou o casamento entre um homem e uma mulher e a união que nós tínhamos com o pecado. Lá no capítulo 7, no início, ele disse que a mulher está ligada ao marido até que ele viva. E ele diz no verso número 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Sim, nós tínhamos aliança com a carne, nós tínhamos uma vida com a carne, nós tínhamos toda uma unidade com a carne, o pecado, e estávamos unidos a ela,
porque nós nos entregamos ao pecado em Adão. Mas eis que pela graça do Senhor, pela operação dele somente, nós morremos e essa aliança foi desfeita. Morremos e agora pertencemos a outro, não à carne, mas aquele que morreu por nós, o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que pertencemos, é com Ele que temos aliança. É isso que Cristo diz, que Paulo diz aqui em Romanos 7,4. Então, voltando para o texto, é por isso que Paulo está nos dizendo, e o Espírito Santo através dele, não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. E, obviamente, meus irmãos, fica implícito algo aqui. Ora, se não somos devedores à carne, para vivermos constrangidos segundo ela, somos devedores ao Espírito de Cristo, que Ele nos deu como penhor. Aqueles que estarão perante o Senhor Jesus Cristo e que têm o Espírito Santo dele, receberão a inacessível coroa da glória. O Espírito Santo irá ser reconhecido em nossos corações. Cristo, então, nos deu o seu Espírito. E por isso Ele mesmo, através do Espírito, habita em nós. Ele nos comprou com seu sangue. E é por isso que devemos ser constrangidos a obedecê-lo, a atender aos seus mandamentos, a atender a todos os seus pedidos, por causa da aliança que temos com Ele. Então, uma vez que Paulo nos mostra aqui que nós não somos devedores à carne, ele passa no verso número 13 a dizer: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ora, se não somos devedores à carne, e não devemos nos sentir constrangidos a atendê-la, há um problema então. Porque a carne habita em nós. E a todo tempo, desde o segundo que levantamos ao segundo que deitamos, ela clama para ser atendida. Ela não desiste. A carne é pior do que Satanás. Você deve lembrar que quando Satanás tentou o Senhor Jesus, ele tentou, e tentou, e tentou, e tentou. Mas por um tempo, ele se afastou. A carne não se afasta de nós. Onde nós vamos, ali ela está. Ali ela está. Clamando. E clamando. Como fazer? A palavra nos ensina. Mortifique. E Paulo então nos mostra o perigo de atender a carne. De viver atendendo a carne. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. O que é a vida segundo a carne? Nós já falamos sobre isso, meus irmãos. A vida segundo a carne é morta. Há um trocadilho contínuo aqui em Romanos. Não sei se você percebeu que morte e vida a todo tempo. Paulo está fazendo esses trocadilhos. Ele já nos falou que o pendor da carne dá para a morte. Então, se você vive segundo a carne, você vai morrer. A vida segundo a carne é morte. E o que é essa morte? Nós já falamos sobre isso aqui. Nos versos 5 a 11. É uma vida, é uma identidade carnal.
É uma mentalidade carnal quando Paulo fala de cogitar das coisas da carne. É uma mentalidade, é uma forma de enxergar tudo o que se faz, tudo que se vive pela carne. Uma mentalidade carnal que conduz à morte e que impede o homem de se relacionar com Deus e de agradá-lo, como Paulo diz aqui no verso 8 de Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esta é a vida na carne. E essa vida leva à morte. E a forma que Paulo descreve aqui essa morte é interessante. Ele diz: caminhais para a morte. Uma tradução poderia ser: estás prestes a morrer. Se você vive segundo a carne, você está prestes a morrer. Veja, ele não apenas diz que você vai morrer, mas ele aqui nos diz que isso está próximo. E por que ele fala sobre isso? Porque quando alguém se entrega ao pecado, aquilo que pensa naquele momento é: as consequências vêm depois. Eu vou aproveitar esse momento. Essa é a promessa do pecado, não é? Aproveite esse momento agora, esses segundos de prazer. As consequências vêm depois, mas a Escritura está me dizendo que elas vêm depois, sim. E elas estão bem perto. Elas não estão longe. A morte está bem perto. Ela está rodeando aquele que vive segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se viverdes, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então Paulo nos fala aqui daqueles que percebem o risco e se lembram da aliança que tem com Cristo e querem ser fiéis a Ele. E então a saída que tem é mortificar a carne. É mortificar em si. Se mortificar, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo. Meus irmãos, a carne é como um ser humano dentro de nós. Tem seus pensamentos e tem seus feitos. Tem seus sentimentos, pensamentos, desígnios e tem suas ações. E é isso que nós devemos mortificar: os feitos e a obra da carne. O velho homem morreu. Se não me engano, há uma frase que é atribuída a Spurgeon, né? E diz a história que ele mortificou o velho homem, mas ele descobriu que ele afogou, era um batista, né? E que ele afogou o velho homem no batismo. Mas ele descobriu que o miserável sabia nadar e ele conseguiu se livrar. O pecado é mortificado. Mas o crente, na sua experiência, descobre que ele ressuscita. E mais uma vez clama. Ele opera todos os seus feitos, ele tem como tentáculos e membros. E tudo isso deve ser mortificado. Meus irmãos, nós olhamos para esse texto e vimos que a ordem é para matar. Vocês lembram de Saul? Samuel deu uma ordem explícita a ele: mate todos. Saul, na sua aparente sabedoria, matou quase todos e reservou o rei. Quando um homem de guerra recebe a ordem para matar e ele não mata, isso pode lhe custar a vida. A ordem é matar.
Mas muitas vezes nós ferimos o pecado, nós cortamos ele, talvez nós amputemos um dos seus membros, mas nós não matamos. Nós deixamos ele vivo para experimentar o depois. Mas a Escritura diz a mim e a você: mortifique, mate, não deixe vivo, não deixe respirando, não deixe o coração bater. Mate, mortifique os feitos do corpo, e assim certamente vivereis. Mais para frente, Paulo vai dizer que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todo dia. Para matarmos o pecado, temos que matar a nossa própria vontade, porque ele é o velho homem que habita em nós, mas essa é a morte que gera vida. Porque se mortificardes pelo Espírito os feitos do corpo, certamente vivereis. Diz o texto. Irmãos, como precisamos dessa palavra? Porque na hora de matarmos o pecado, não sei se você já teve experiência de ver um cachorro quando o seu dono vai repreendê-lo. Alguns cachorros eles tentam ganhar emocionalmente e começam a fazer aqueles sons como que gemendo. E o seu dono então termina deixando ele naquilo que quer fazer. Os filhos também fazem isso. Nós reclamamos com eles, mas às vezes eles vêm de um jeito que terminam fazendo com que os pais cedam. O pecado, quando nós vamos matá-lo, ele clama a nós como um coitado. Ele tem muitos argumentos. Muitos argumentos. E por muitas vezes nós deixamos ele vivo e não matamos. Por isso que precisamos dessa palavra, irmãos. Na hora de matar o pecado, há muita... É como se nós tremêssemos ali, é uma guerra intensa. Mas nós devemos lembrar, se eu vencer isso aqui, eu vou viver. Isso será vida para mim. Mas apesar então de todo esforço, a vida é certa para aqueles que se dedicam fielmente a essa tarefa. Paulo nos mostra aqui o primeiro fundamento para mortificar o pecado, é que não temos mais aliança nenhuma com a carne. Mas passamos ao segundo fundamento, é que o crente é filho de Deus. Verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, os filhos imitam os pais, não é verdade? Desde pequenos, eles nem têm entendimento do que estão fazendo, mas eles querem se parecer com os seus pais. Os filhos imitam o pai. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre isso, quando ele falou lá em Mateus, capítulo de número 5, verso 43, está escrito: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir as chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
O filho imita o pai, e isso se aplica especialmente, irmãos, ao nosso relacionamento com Deus. O crente imita a Deus. E é por causa disso, então, que o Espírito nos conduz a viver segundo Ele. E é por isso também que somos levados à mortificação dos pecados, porque queremos imitar o nosso Pai, porque queremos agradá-lo. É por isso que também somos levados à mortificação. Jesus também foi guiado pelo Espírito, ele é o Filho perfeito de Deus Pai. Paulo nos diz aqui no verso 14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e foi isso mesmo que Jesus experimentou durante toda a sua vida, inclusive quando ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi guiado, ele foi conduzido pelo Espírito. E então, a Escritura nos diz, no verso número 15, porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebestes o espírito de escravidão. Recebemos o Espírito de Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito não é um espírito de escravidão. Não é um espírito que nos escraviza, que faz perversidades. Naqueles dias, irmãos, muitos senhores eram atrozes com seus escravos e oprimiam seus escravos. Eram desumanos com seus escravos. Naqueles dias que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, o Espírito Santo não é um espírito de escravidão, de opressão, de maldade. Mas essa é a realidade de todo ser humano que ainda vive na carne. Ainda que não pareça, todo ser humano que não está em Cristo vive dias, uma vida de opressão, de escravidão. E o efeito disso, a Escritura aqui nos diz, é o temor, o medo. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo, com pavor. O pavor, muitas vezes, meus irmãos, é causado pelo próprio pecado e por uma consciência que não é guiada pela Escritura, que não é alimentada pela Escritura, que não é ensinada pela Escritura. Muitos descrentes, na verdade todos, mais ou menos, vivem em pavor, temor profundo, porque as suas consciências o apavoram. Mas não é assim o Espírito de Cristo. Não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Essa é a identidade do Espírito Santo. Ele é um espírito de adoção. E talvez você olhe para esse texto e veja espírito com E maiúsculo, E minúsculo, mas na Escritura, a palavra para espírito, falando do Espírito Santo, e para espírito, falando do nosso espírito, é a mesma, pneuma. E sabemos que, embora aqui está com E minúsculo, é o Espírito Santo, ele é o Espírito de adoção, porque no verso 16 diz, porque o próprio Espírito, e aqui aparece com E maiúsculo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a identidade do Espírito Santo é um Espírito de adoção. E essa adoção é concedida pela fé. Não é isso que diz João 1, verso 12? Todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filho de Deus.
Todos creem, todos nós que estamos aqui nesta noite, somos filhos adotivos. Todos nós que estamos em Cristo e estamos aqui nessa noite, somos filhos adotivos de Deus Pai. Somos uma grande família, onde há um pai, o filho primogênito é, digamos assim, por natureza, que é o Senhor Jesus Cristo, e todos os outros filhos são adotivos. Por causa do espírito de adoção. A Bíblia, meus irmãos, não faz questão de ressaltar que somos filhos adotivos. Esse é um dos poucos lugares onde isso é ressaltado. Isso nos ensina como para Deus não há diferença, no sentido de que se somos adotados legitimamente, somos legítimos filhos. A adoção não nos faz menos filhos. A adoção não nos faz filhos coitados. A adoção nos faz filhos autênticos em Cristo Jesus. Que verdade maravilhosa! E veja então o efeito disso. Uma vez que recebemos esse espírito de adoção, nós mostramos o relacionamento com Deus. Nós mostramos que de fato há um relacionamento de filho e pai. Veja o verso 15. Nós clamamos, Abba, Pai. Para falar isso para Deus. Essa é uma expressão, irmãos, que e Paulo está falando aqui, inclusive, para judeus. E eles então entenderiam isso. Essa é uma expressão Abba do hebraico. Não somente que significa pai, mas é uma expressão que mostra que aquele que está chamando tem intimidade com o pai. Está ressaltando a sua intimidade, o seu acesso especial, digamos assim, ao pai. O seu lugar junto ao pai. Está ressaltando e lembrando que pode ser ouvido porque é filho. Irmãos, que verdade maravilhosa! Todos aqueles que recebem o espírito de adoção clamam a Deus em oração e vivem falando com Ele e percebendo e experimentando em sua alma que Deus é o seu Pai. Muitas vezes, infelizmente, nós olhamos para Deus com os olhos da fé, que são ainda limitados, precisam ser santificados. Olhamos para Deus como juiz, como aquele que a qualquer momento pode nos destruir. Isso não é verdade. Se estamos em Cristo, se recebemos o espírito de adoção, Deus pode até nos disciplinar. Isso está totalmente de acordo com o fato de sermos filhos, porque Ele só disciplina os filhos. Por um tempo sofreremos, mas Ele nunca irá nos destruir, porque é o nosso Pai. Pelo contrário, ainda que por um tempo estejamos longe dele, Ele nos atrairá para perto, para o seu colo. Ele mesmo, irmãos, nos ensina a falar com Ele, porque é o espírito de adoção que nos ensina a clamar, Abba, Pai. Que texto maravilhoso! Por vezes, casais cristãos decidem não adotar filhos, porque eles pensam que não terão afinidade com a criança, que ela será uma pessoa estranha dentro de casa, que não conseguirão ter o vínculo, ou a criança não conseguirá
Mas a paternidade, irmãos, e a maternidade, biológica ou adotiva, cria um vínculo de amor, quebra as barreiras. Tantos relatos já ouvi de pais com seus filhos adotivos, em que mostram um vínculo tão, tão forte de amor. Por isso, se você aqui nesta noite tem dificuldade em adotar filhos, em se ver adotando filhos, reflita, porque Deus não te estranha. Pelo contrário, ele te traz à sua casa e ele te chama de filho. Ele te deu o Espírito e é pelo seu Espírito que você é levado a experimentar o seu amor. E você é levado a clamar: Abba, Pai. Deus não te estranha. A adoção funciona. É claro que no mundo de pecado, problemas grandes podem acontecer. Não estou aqui romantizando a adoção. Mas o fato, irmãos, é que muitas vezes temos medo e esquecemos que somos filhos adotivos e que temos vínculo de amor com o Pai. Que bênção! Que texto libertador, tanto para o nosso relacionamento com Deus, quanto para adotarmos filhos. Porque enquanto duas pessoas, dois homens e duas mulheres hoje, que se dizem casais porque nunca serão, nunca são, não são e nunca serão, e que se chamam de e que dizem que têm amor um pelo outro, isso nunca poderá ser chamado de amor. Enquanto a igreja tem dificuldades em adotar filhos, dois homens que dizem se amar e duas mulheres que dizem se amar estão adotando crianças. Crianças que estavam para ser abortadas. Crianças que estavam para ser rejeitadas. E a Igreja de Cristo não se dedica a abraçar, entrega essas crianças nas mãos de pessoas perversas que ensinarão aquilo que creem e que pensam a essas crianças. Recentemente vi uma reportagem que uma criança de 7 anos, junto com sua mãe, estavam comemorando que essa criança recebeu a sua identidade trans. São essas coisas, irmãos, que são ensinadas por essas pessoas. E nós temos a missão de abraçar essas crianças. Pense sobre a adoção, porque nós apenas os crentes, sabem o que é serem adotados no seu mais pleno sentido. Somos filhos adotivos de Deus e recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Paulo segue então dizendo que o próprio Espírito testifica, testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Muitas vezes as dúvidas vêm ao coração de um crente, como falamos no capítulo 7. Ao ver o seu pecado, a olhar para a sua luta contra o pecado, e quantas vezes ele perde, o crente pode então pensar: eu não sou um crente, não. Eu não sou um filho de Deus. Isso acontece. Isso costuma acontecer com os que são verdadeiramente crentes, que duvidam da sua salvação e que investigam e vasculham o seu coração. Mas da mesma maneira que isso acontece com verdadeiros crentes, o Espírito de adoção testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Isso também acontece conosco. Lá no fundo, nós sabemos e recebemos o abraço do Pai
Eu sou um pecador terrível. Eu quebro a lei de Deus. Eu ofendo, eu envergonho o nome do meu pai. Mas ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Eu sei disso. É o Espírito, irmãos. É o Espírito tantas vezes esquecido por nós. É o Espírito quem faz com que nós tenhamos essa percepção. O texto termina dizendo no verso número 17, ora, se somos filhos, também, também, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Se somos filhos, é óbvio. E se somos filhos de um pai que é dono de todo o mundo, há então a herança nessa história. Somos herdeiros dele. E não é isso que Jesus disse em Lucas? Filhinhos, o vosso pai se agradou de dar-vos o reino. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos sofrendo por não termos isso ou aquilo, mas tudo é nosso. O pai só não nos separou aquilo naquele momento, mas tudo é nosso. Porque somos herdeiros daquele que possui todas as coisas. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Estamos ao lado de Cristo na herança. Que bênção! Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se comungamos do sofrimento de Cristo, também comungaremos da glória quando ele voltar. Agora padecemos, agora somos humilhados por causa do seu nome, agora somos perseguidos, agora somos desprezados por causa do nome dele. Agora sofremos com ele, porque fomos unidos, lembram? Nós estamos em aliança com ele, nós pertencemos a ele. Por isso, então, se ele sofre, nós sofremos, ele já sofreu, mas ele continua sofrendo juntamente conosco. E se sofremos juntamente com ele seremos glorificados. Meus irmãos, que bênção esse texto. Que rico é, que necessário é para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. Aqui vemos dois fundamentos para a mortificação. O primeiro é que não temos mais aliança com a carne. O crente não tem mais aliança com a carne. Em segundo lugar, é que somos filhos de Deus. O crente é filho de Deus. Eu quero concluir esse sermão com algumas aplicações. Em primeiro lugar, com qual pecado você tem se sentido fortemente constrangido? Como se tivesse aliança com ele. Qual é o pecado que quando ele clama, você ouve a sua voz e você não consegue dizer não a ele? Dê nome a esse pecado. Você precisa identificá-lo. Você precisa examinar o seu coração. Peça a Deus que te conheça. Sonda-me, Senhor. Conhece-me. Vê se há em mim caminho mau. Enquanto você não conhecer o seu inimigo, você não conseguirá matá-lo. Qual é o pecado que quando clama, você se sente fortemente constrangido a atendê-lo? Mate completamente. Mate-o.
mesmo sabendo que quando matá-lo você está morrendo também. Parte de você está morrendo também. Sim, essa parte é o velho homem, mas lembre-se, você foi gerado novamente ao novo homem, que aspira à santidade e que aspira à eternidade com Cristo sem pecado. Você ganhou uma nova identidade. Você é cidadão dos céus, não mais deste mundo. Por isso mate, porque é o inimigo de Cristo e de sua alma. Talvez você pergunte como, e aqui algumas formas de responder essa pergunta. Remova tudo que é gatilho, ou seja, tudo que desperta e estimula esse pecado. Remova da sua vida. Cumpra aquilo que Cristo disse, arranque a mão, arranque o olho. Ele não está sendo, não é para sermos literalistas, no sentido de fato, arrancarmos a nossa mão que tem 5 dedos, mas é para tirarmos, irmãos, da nossa vida aquilo que estimula e desperta e dá espaço a esse pecado. Não brinque com o pecado. Arranque, remova de sua vida. Evite pessoas, evite lugares que te levam a esse pecado. Vocês lembram do conselho do pai ao filho em Provérbios? Filho, passa de largo. Aquela mulher, não passe perto da sua casa. Passe longe da sua casa, porque ali está a morte. Evite pessoas que te ajudam nesse pecado. Evite de conversar com elas. Ou você morre, ou você vive. Na luta contra o pecado, irmãos, ou morremos ou vivemos. Não fique sozinho em situações em que você terá que enfrentar esse pecado. Nessa luta, você é o fraco e o pecado é o forte. Você perderá. Essas são formas de responder à pergunta: como então devo mortificar e matar completamente esse pecado? Em segundo lugar, ore, 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 clame, suplique, gema. Gema com lágrimas diante de Deus, para que Ele lhe ajude contra esse pecado. Você já fez isso? Contra o pecado que tem nas mentes te assedia? Gema em oração. Memorize textos bíblicos que te ajudem na hora da luta. Guarde-os em seu coração, como Davi falou, eu guardarei, esconderei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Leia mais sobre o assunto. Leia livros sobre esse assunto. Devore livros que te ajudem. Coloque os seus olhos sobre textos que te ajudem. Pela manhã eu falei sobre o uso da rede social. Irmãos, quantos textos lemos que são fúteis e superficiais e em nada nos ajudam? Coloque os seus olhos que Cristo salvou, porque Ele salvou a nossa alma e o nosso corpo. Coloque-os sobre textos que te ajudem contra o pecado. Leia livros. Você tem lido livros? Bons livros? Leia livros, porque enquanto você está numa luta em que você morre ou vive, nós muitas vezes gastamos o nosso tempo lendo coisas fúteis e morremos, ao invés de matar o pecado. Busque um amigo, busque seus familiares crentes em sua casa. Busque a ajuda deles, busque a ajuda de um amigo para prestar contas. Busque ajuda pastoral, mas não se entregue ao pecado.
ou você mata o pecado, ou ele te mata. Se viver de segundo a carne, certamente morrereis. E quero falar especialmente a você que está aqui nessa noite e não está em Cristo. Essas palavras, elas são estranhas para você, não é verdade? Porque o que você quer mesmo é viver o seu pecado. Você quer saborear. Você tem pesos na consciência. Você não chora porque você ofendeu a Cristo e caiu no seu pecado. Talvez você chore pelas consequências do pecado em sua vida, mas não porque você ofendeu a Cristo. O Espírito não está em você e ele nunca testemunhou em seu coração que você é filho de Deus. Talvez a sua carne tenha dito para você que você é filho de Deus para afagar o seu pecado. Talvez o próprio Satanás tenha soprado em seu ouvido que você é um crente sim, verdadeiro, mas se você se entrega ao pecado, você nunca recebeu o Espírito Santo. Testemunhando em seu coração o Espírito de adoção, aquele que leva o crente a clamar Abba Pai. Mas Deus está hoje te chamando para que você seja um filho dele. Se entregue a ele. Assim como a carne clama e você se entrega a ela, Cristo está clamando, não como implorando, como um coitado mendigo que precisa que você o aceite, mas como o Senhor, como aquele que venceu a morte. Ele chama da cruz, como iremos experimentar, o pecador. E se você se render a ele, você saberá o que é vida. E ele te chama hoje. Cristãos, e aqui eu passo a outra aplicação. Cada sofrimento que vivemos não é em vão. Cada sofrimento que passamos não é em vão. E isso nos conduzirá à glória, juntamente com o nosso Salvador. É isso que vemos no último versículo 17. Se juntamente com ele, sofremos, juntamente com ele, seremos glorificados. Faça uma lista dos seus sofrimentos. E nenhum deles é em vão. Nenhuma dor no corpo é em vão. Nenhuma humilhação por causa do evangelho é em vão. Nada, nenhum sofrimento é em vão se o sofremos em Cristo. E ele nos conduzirá à glória com o nosso amado Salvador. Que ele nos abençoe, irmãos. Que ele nos ajude na luta da mortificação. Quando esse culto acabar, você precisará continuar mortificando seus pecados. Quando nós estivermos no momento de comunhão, o pecado continuará clamando dentro de você. E quando você voltar para casa, ele continuará clamando. E amanhã ele continuará clamando. E depois terça, e depois quarta, e depois quinta, e depois sexta, sábado, e no próximo domingo ele continuará clamando. Agora mesmo ele está clamando dentro de você. Se lembre, mate-o. Não apenas prejudique ele. Porque se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Senhor,
Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Quão boa é a palavra a seu tempo. Como precisávamos desta palavra. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós nos vemos derrotados pelo pecado. Muitas vezes até vencemos ele, mas parcialmente. O clamor das nossas almas é vencê-lo completamente e experimentar plenamente a tua presença, Senhor. Mas muitas vezes ele é tão rápido, nós não vigiamos, nós cedemos ao seu clamor, nós atendemos como se constrangidos a viver segundo a carne. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós olhamos para o alto e clamamos como filhos que clamam ao Pai. Ajuda-nos. Nós olhamos para o alto e lembramos que o Senhor Jesus Cristo venceu o pecado. Ele se fez pecado por nós e na cruz o pecado foi destruído. Nós olhamos para o alto pela fé, onde Cristo está glorificado, vivendo a vida da glória, a qual viveremos juntamente com Ele, quando Ele voltar. Ó Senhor, encoraje-nos a mortificar os nossos pecados verdadeiramente. Tem misericórdia de nós. Dá graça ao teu povo. Dá ânimo. E dá-nos a experiência da vitória contra o pecado dia após dia. Para a glória do Senhor. Para que tenhamos mais comunhão com o nosso Pai. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém.